noite, graça e paz da parte do Eterno. Amém? Que bom que você veio. Bom, queridos, vamos dar continuidade em mais um estudo, um segundo estudo sobre batalha espiritual. E como eu falei no estudo anterior, a gente não pode abrir mão de algo precioso demais na nossa vida, que é a oração. A oração precisa ser a nossa companheira de caminhada, de estrada. Porque a oração é quando você coloca tudo diante do Todo-Poderoso. E a gente coloca diante dele o quê? A nossa fragilidade. A gente coloca diante de Deus a nossa insuficiência. E é legal quando a gente reconhece que somos pequenos demais. Somos fracos de verdade. Então a gente recorre àquele que é tudo. É o Senhor, é o Criador. E por isso que é importantíssimo, em tudo que formos fazer, a gente estabelecer esse contato com o Pai, com o Senhor. Então vamos fazer essa oração essa hora em nome de Jesus. Eu não sei como é que você chegou aqui nesse lugar hoje. Não sei se você está triste, não sei se você está feliz, não sei se você está preocupado, preocupada. Não sei se você está ansioso, ansiosa. Eu não sei como é que foi o seu dia hoje. Mas o que eu posso dizer, que aonde tiver 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor Jesus, Ele está em nosso meio. E por isso a gente pode confiar. A gente não ora em vão. A gente ora por um Deus que está presente. Jesus Cristo. Oremos. Senhor Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, teu Filho amado, nos reunimos mais uma vez e te agradecemos por isso, Senhor, porque poderíamos estar em vários lugares, mas nós escolhemos estar aqui e somos gratos ao Senhor porque o Senhor nos deu força para isso. Sabemos, Senhor, que o dia foi cheio demais, mas podemos dizer, Ebenezer, que até aqui o Senhor nos ajudou. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado porque estamos vivos. Muito obrigado porque estamos desfrutando de uma saúde, porque conseguimos chegar aqui com nossas próprias pernas nesse lugar. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pela saúde. Muito obrigado pelo pão que tem chegado à mesa. Muito obrigado, Senhor, pela tua presença na nossa vida. Muito obrigado pelas tuas instruções, porque através das suas instruções nós podemos, Senhor, caminhar com segurança. Muito obrigado, Senhor. Abençoa a vida de cada um que está aqui essa noite, no nome de Jesus. Que o Senhor possa, Senhor, nos contemplar, Deus, com a tua sabedoria essa noite. Venha com o teu Espírito Santo sobre nós e nos ilumina, nos guia nesse estudo, ó Pai. No nome de Jesus. Abençoa nossos irmãos que não vão poder estar conosco hoje. Abençoa a Raíssa, Senhor, que está se recuperando da cirurgia. Abençoa, Senhor, todas aquelas pessoas que estão envolvidas com ela nesse tempo. Abençoa nossos irmãos que estão trabalhando, não vão poder estar conosco também. Mas Deus, esperamos, Senhor, que essa gravação, esse vídeo, chegue até essas pessoas, ó Pai. No nome de Jesus. Não as pessoas só que congregam conosco, mas todas aquelas que acessar, Deus, o link dessa mensagem, ó Pai. E que possa servir de instrução para toda a nossa vida, como crentes, como filhos de Deus, como servo do Deus Altíssimo. É em nome de Jesus que nós oramos e te bendizemos. Você pode dizer amém? Graças a Deus. Bom, queridos, a gente teve o primeiro momento, o primeiro encontro, foi uma introdução sobre batalha espiritual. E agora nós estamos aqui na segunda parte desse estudo, combatendo as forças espirituais, e vamos
temos como tema de hoje o cristão ingênuo. Como é que pode, né? O cristão ingênuo. É até complicado dizer isso, mas isso é uma grande verdade. A gente depara com tantas pessoas que estão despercebidas da realidade, do contexto, do conflito espiritual que vivemos. Mas Deus está nos dando orientações importantíssimas para a nossa caminhada. Pessoas que dizem cristão, mas na verdade alimentam as trevas. Como é que pode isso? Pessoas que pensam que batalha espiritual é subir monte e ficar guerreando com o demônio. Que falta de conhecimento. Ou marcar território, né? Pessoas que marcam território como aquele lugar fosse delas. E a gente para ver isso. E me diga onde você vê isso na Bíblia. Momento nenhum Jesus fazendo isso. Então são N fatores que direcionam e chamam isso de batalha espiritual, quando não é. Então que esse estudo a gente não venha perder a visão espiritual. Ou alimentamos o reino da luz, ou alimentamos o reino das trevas. Não tem outra forma. Então cuidado com as encenações, cuidado com as emoções, cuidado com as manipulações, a falta de conhecimento. O que muda de fato na vida do cristão é o amor. Porque se o amor fizer parte da nossa espiritualidade, a gente consegue fazer o que Jesus fez. Porque o amor, ele vai nos dar uma condição de crente. Só o amor. Não existe outro caminho. Não tente ser um templário da batalha espiritual, utilizando ou do alimento das trevas. Não tente ser um templário na batalha espiritual. O que alimenta as trevas, né? O olho por olho, dente por dente, pode estar no contexto familiar, pode estar no contexto individual, pode estar num contexto familiar. E a gente para ver quantas pessoas nós odiamos, mas também quantas pessoas nos odeiam. Então, olho por olho, dente por dente, no contexto pessoal, individual. E a gente acaba servindo o reino das trevas por falta de conhecimento. E a gente entra em batalhas que não tem subsídios bíblicos, não tem apoio bíblico. São batalhas anticristãs. Então alimentamos o reino das trevas por conta de um posicionamento errado diante do Evangelho, diante daquilo que Jesus nos disse. Então cuidado que alimenta a sensualidade, a mentira. E às vezes é no contexto de batalha espiritual, mas a gente não fala com o irmão, não fala com o pai, não fala com a mãe. Que contexto de batalha espiritual é essa? Na verdade, nós estamos alimentando o reino das trevas e não da luz. E você não fala com um monte de gente. Quando a Bíblia diz para a gente amar até os nossos... amar o amigo é fácil. E o inimigo? Então a batalha espiritual, ela começa com a gente mesmo. Nós fazemos por vezes a vez do diabo. Nós alimentamos o reino das trevas nessa posição, nessa postura. Toda obra
que não seja fruto do amor alimenta as trevas. Toda obra que não seja fruto do amor alimenta as trevas. A luz é amor. A luz consiste de bondade, verdade e justiça. Então, queridos, em nome de Jesus, eu gostaria que você caminhasse comigo agora nesse estudo, você pudesse focar em tudo isso que nós vamos ver aqui, falar essa noite, porque eu tenho certeza que vai nos moldar acerca daquilo que a palavra de Deus nos orienta. Porque se a gente não tiver essa informação, se a gente não tiver esse esclarecimento, a gente faz tudo errado. E não adianta nada a gente estar numa igreja, não adianta nada a gente estar vindo à igreja, você dá o seu dízimo, dá a sua oferta, não tem nada a ver. E você está alimentando, na verdade, as trevas. Nós somos da luz, amém? Nós somos da luz, e nós estamos do lado da luz. Então, queridos, em nome de Jesus, vamos passar aí o nosso estudo. Bom, isso aqui é um contexto figurado, né, do crente ingênuo. O crente ingênuo é aquele que ele não tem noção da realidade, ou ele não toma conhecimento da proporção de uma realidade. E a gente está falando de batalha espiritual. Ou ele acredita em tudo, ou ele é manipulado em tudo. Quando a Bíblia nos diz para ouvir o que o Espírito diz às igrejas. Bom, antes de começarmos a lidar com os ataques e contra-ataques existentes nesta guerra espiritual, entre forças do bem e as forças do mal, teremos primeiro que explicar a situação em que uma grande parte do cristianismo se encontra. Bom, infelizmente é uma grande parte de crentes ingênuos quanto à guerra espiritual que vivemos. Se ele tem um conhecimento, é negligência. Se ele não tem, ele é ignorante. Correto? Beleza? Vamos lá. Muitos dos nossos irmãos, embora se perguntados, reconheçam que realmente existe um conflito sendo travado, na prática vivem como pessoas ingênuas, neutras, recusando a tomar partido nessa guerra. São uma espécie de objetores de consciência do mundo espiritual. Ou pior, esses irmãos vivem como civis circulando indevidamente em um campo de batalha, recebendo golpes de todos os lados, sem conhecer de onde vêm ou porque estão sendo alvos de algo que imaginam não ter qualquer participação. Como se fossem vítimas de balas perdidas, e os ferimentos que frequentemente sofrem fossem na realidade dirigidos a outros. Bom, então parece que estão adormecidos, crentes que parecem estar adormecidos e não se preocupam muito com o mundo espiritual, vive na esfera, né, da dormência e não toma conhecimento da proporção, da grandeza que é o contexto espiritual, que ele é real. Você querendo acreditar ou não, esse contexto é real. Aí o texto que nós acabamos de ler, que ele parece que foi atingido de bala perdida. Não, você é um alvo. Você é alvo nessa história. Você não é um figurante. Você é o alvo de Satanás. Eu fui atingido, essa bala era para pegar em outra pessoa. Não, é porque você está de bobeira na pista, não está se atentando aonde você está andando.
O que você está fazendo? Esse é um lugar legal para você ficar? Ou você está sendo vulnerável? Será que você não percebe isso? Acorda, ou vem comigo. Será que você não está sendo vulnerável, não está ficando vulnerável aos fogos inimigos? É isso que eu quero chamar a tua atenção. Realmente eles estão completamente despreparados para o maior conflito que a humanidade já participou. Mas despreparados ou não, todos eles se encontram no meio do fogo cruzado do mundo espiritual. Você tendo o preparo ou não, olha só, você está ali, como civil no campo de batalha. Ignorar a existência desta batalha ou se manter desinformada não isenta a pessoa de participação. Não isenta. Então, queridos, você precisa ter essa noção, essa percepção. Não só no mundo físico. O mundo físico é muito fácil, você vê tudo. É concreto, não é abstrato. Mas o crente, ele precisa andar como homens e mulheres espirituais. Eu não estou dizendo que tudo isso é diabo, tá? Para! Não estou querendo que você entre nessa paranoia. Mas você precisa observar. Você precisa ter essa sensibilidade. Outro dia a gente falou sobre jejum aqui. Eu faço jejum com o propósito de fazer isso, aquilo. Não. Jejum não é para isso. Jejum é para tornar você sensível à voz de Deus. Vamos lá. Conforme já bem explicado no estudo anterior, todos os seres humanos fazem parte desta guerra, quer queiram, quer não. Quando Adão e Eva decidiram satisfazer a sua própria vontade e não a vontade de Deus, e em completa desobediência comeram do fruto que lhes foram claramente dito para não comer, houve um rompimento de relação entre a raça humana e o Criador. Vamos ver esse texto aqui de Isaías 59:2. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Então o pecado nos separa de Deus, beleza? E os vossos pecados esconderam o seu rosto de vós, de modo que não vos ouça. Então, o que separa o homem de Deus é o pecado. E quando nós não temos consciência disto, nós nos tornamos já vulneráveis. O que a gente falou na pregação até de domingo? Ou até no mesmo estudo passado nós citamos sobre isso. Poxa, meu irmão, você caiu, você pecou, caiu, fica ali mesmo de joelho, mas levanta, perdoado, porque Deus, Ele é generoso em nos perdoar. Ele jamais dispensa um coração contrito e arrependido. Ele não dispensa. Ele estabelece: levanta, meu filho, levanta, minha filha, eu te perdoo. Deus é bom. Ele nunca deixa de estender a mão para quem estende a mão para Ele. Nunca. Não anda acusado pela sua consciência. Você, Deus me vai perdoar, eu fiz isso tão... Olha, dessa parte com Deus. A única coisa que, Senhor, eu errei, eu pequei, tem misericórdia de mim, estenda a tua mão para mim. Naquele instante, Deus poderia muito bem nos ter entregue aos cuidados de Satanás. Sim ou não?
Ele poderia, não é verdade? Ele poderia ter nos entregue, quero mais, quero saber mais do ser humano. Me arrependi de ter feito homem e não quero mais conversa com ele. Poderia, uma vez que preferimos ouvir a ele do que a Deus. O nosso amado Pai poderia nos ter abandonado e deixado que o inimigo fizesse o que bem quisesse conosco, uma vez que, assim como o maligno, nos tornamos servos do pecado e filhos das trevas. Romanos 3:23 diz que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Todos, sem exceção. Essa consciência a gente precisa trazer conosco. Esse entendimento eu preciso ter. Você não nasce bonzinho. Você não nasce santinho, com a auréola na sua cabeça. Não. A Bíblia diz que não nascemos assim. Davi é enfático em dizer que ele foi nascido em pecado. Em pecado me concebeu minha mãe. Então já nascemos destituídos da glória de Deus. Já nascemos inimigos de Deus. É difícil sequer imaginar o que teria sido de nós se tal coisa tivesse ocorrido. Se o Senhor nos tivesse dado ao príncipe das trevas. Louvado seja o nosso bondoso Deus, cuja misericórdia está além de todo entendimento, que pela sua maravilhosa graça providenciou uma forma de nos resgatar das garras do inimigo e prometeu nos enviar a seu Filho unigênito, Jesus Cristo, para nos salvar. Gente, se não fosse esse coraçãozão de Deus, esse amor de Deus para conosco, o que seria de nós? Se Jesus não tivesse nascido, o que seria de nós hoje? Se não fosse esse Deus amoroso, generoso, bondoso, o que seria de nós? A gente não poderia começar já numa estratégia sem ter essa percepção, sem ter esse conhecimento, sem saber a nossa condição atual. A gente precisa saber a nossa condição. Como é que está essa situação nossa? Que por vezes nós nos achamos bons demais, né? Pessoal, eu sou bom. Jesus chegou para o Senhor, é bom, bom só tem um, que é meu Pai. O próprio Jesus falou isso. Ao ser humano quer dizer que é bom. Eu sou bom, cara. Sou legal pra caramba. Será? Acho que você não tem condição, ou você não sabe a sua condição, a sua realidade, o que de verdade você é. Ao prometer o envio do Messias, Deus declarou que haveria uma batalha e que o diabo não levaria todos da raça humana junto com ele para o seu destino final, o inferno, como gostaria. Sim, haveria uma batalha e todo aquele que decidisse se unir à luz e renunciasse à sua lealdade às trevas, Deus o resgataria e o faria um soldado para o bem. Jesus foi enviado para lhes abrir os olhos, a fim de que se convertam das trevas à luz e do poder de Satanás a Deus. Queridos, se não houvesse essa profecia, se ela não se cumprisse, não tinha mais um ser humano vivo sequer. Todo o plano de Deus em relação ao ser humano havia acabado. Por que eu estou dizendo isso? Para que você possa pensar
o que significa esse conflito espiritual. Para que você possa pensar o que significa essa guerra, essa batalha espiritual. Há uma sede muito grande do adversário, do arqui-inimigo de Deus, para conosco. Há uma sede muito grande de nos destruir, de nos aniquilar. Mas Deus não permitiu. Só existem dois lados nesta batalha, entre a luz e as trevas. Ao nascer, todo homem herda a natureza rebelde de Adão e é, portanto, um inimigo de Deus e um soldado das forças do mal. Vamos para o Salmo 51:5. Davi falando aqui: eis que eu nasci em iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Davi, ele tinha esse conhecimento. Essa é a realidade humana de quem nasce. Não tem como. Ah, mas meu pai é pastor. E o pastor teve filho. Nasceu em pecado, filho. Pô. Nasceu. Qual o problema? Porque isso é a natureza humana, depois de Adão. Eu preciso me tornar uma nova criatura. E como eu me torno uma nova criatura? Recebendo Jesus Cristo na minha vida, como autor e consumador da minha fé. Amém? Vamos lá. Desde o berço, todo ser humano é um alistado para o exército de Satanás, sem mesmo se dar conta. E, consequentemente, as forças do mal possuem uma imensa tropa à sua disposição, entre todos os filhos de Adão. Então, por vezes, a gente não dá conta disso. A gente nasce, poxa, e você vê uma criança, né? Poxa, uma criança que você jamais, essa criança aqui é bênção de Deus. Sim. É bênção de Deus, toda criatura é bênção de Deus. Mas ela precisa passar pelo processo de regeneração. Dado o momento da vida dela, ensina a criança no caminho que deve, para mais tarde ela não se desviar. De fato, na sua totalidade, são poucas as pessoas que não servem ao inimigo. Muito embora, se perguntadas, praticamente ninguém concordará com essa verdade. Isso, porém, foi o que o próprio Jesus nos disse. Olha o que Jesus disse em Mateus 12:30. Quem não é comigo é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Jesus aqui foi radical. Não tem jeito. Não tem neutralidade nessa conversa. Ou você é com Jesus ou não é. Observemos aqui que Jesus claramente delineou apenas dois grupos entre os seres humanos. Um que está com ele e ajunta, e um que está contra ele e espalha. Ou seja, por mais que a pessoa imagine, não existe a possibilidade de que alguém viva de tal forma que não seja um soldado na ativa. Ou de Deus, ou do diabo. Mas nós somos soldados da ativa. Basta saber qual lado que você está. Ignorar a existência desta batalha ou se manter desinformada não isenta a pessoa de participação. Bom, essa palavra, esse estudo, está voltado para o crente, para aqueles que servem a Deus, beleza?
Nós estamos falando de um cristão ingênuo. Olha o tema, o cristão ingênuo. É aquele que está dentro da igreja e mantém ingenuidade. Beleza? Por parte da liderança ou não. Porque a Bíblia nos orienta, medita nessa palavra dia e noite. Ora sim. Agora, aqueles que só comem, só se alimentam dos púlpitos da igreja, se não for um púlpito ético, de verdade, genuíno, um evangelho genuíno, é complicado. É complicado. Só que é uma ferramenta de influência. Você tem que saber o que está saindo daqui, não daqui. Ouça o que o Espírito diz à igreja. Mas se você não tiver conhecimento, você tudo está dando glória a Deus, aleluia. Eu lamento. Este estudo sobre o cristão ingênuo, ou ignorante, ou passivo, ou neutro, não fazia parte do plano original para esta série. Mas senti que era imprescindível incluí-lo e logo no início, para que os nossos leitores que se encontram nesta situação reconheçam o erro e se posicione devidamente nesta guerra. E o restante da série lhes seja de algum benefício, pois que vantagem haveria em se falar de ataques e contra-ataques para alguém que desconhece fazer parte de um conflito? Não tinha lógica, né? Então nós precisamos ter esse entendimento, esse conhecimento. E saber que nós estamos participando de algo que vai fazer toda a nossa diferença para a eternidade. A gente precisa desse conhecimento. A maior parte das igrejas atuais ignoram por completo, ou quase por completo, a existência de uma batalha espiritual e da participação, ainda que inconsciente, dos seus líderes e membros nesta guerra. Obviamente, se a batalha é ignorada, ignorado também é a razão da sua existência, ou o seu objetivo. São poucos os cristãos nos nossos dias que realmente entendem que o que está em jogo é o seu futuro eterno. Pois, se entendessem, não aceitariam e nem frequentariam o ambiente de celebração e festa que comumente se vê no meio cristão moderno. É lamentável a gente falar isso, mas a gente precisa falar nisso. Tem igreja e tem igreja. Tem reino de Deus e tem reino dos homens. Basta saber em que lado você está. Porque homens e mulheres espirituais agem como homens e mulheres espirituais. Quando eu me proponho a cultuar a Deus e ir a um templo, eu preciso saber o que eu fui proposto a fazer. Qual foi o meu objetivo? O que eu fui fazer na igreja? Ou a igreja? Eu fui lá porque todo mundo vai à igreja de domingo. Fica em casa. Eu vou à igreja para adorar o meu Deus. A outra, vou à igreja para ganhar uma bênção. Para com isso. A bênção vai te alcançar onde quer que você esteja. Você não precisa de igreja para ganhar a bênção, não. Até porque esse tipo de barganha Deus não faz. Mateus 6,33. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. As demais coisas vos serão acrescentadas. Ele acrescenta mesmo.
Deus não deixa a gente passar necessidade. Ele é Deus. Ele cuida de nós. Se Ele alimenta as aves do céu, se Ele veste assim um lírio do campo, quanto mais você, não tem muito mais valor para Deus? Então eu preciso, porque se eu vou à igreja, a proposta é eu participar de um culto. Eu não vou assistir um culto. As pessoas assistem culto na televisão. Aí assistem. Mas quando eu me proponho a ir a um templo, eu vou participar de um culto a Deus. Olha o que Romanos 12 nos diz. Apresentei-vos como sacrifício vivo. Eu preciso estar lá vivo, presente. Isso é culto. Isso é participar de um culto. É como você está aqui hoje. Vocês estão aqui, sacrifício vivo. Agora eu chego na proposta de um templo. Eu chego lá, mas tem outra situação. Eu tenho uma alegoria, eu tenho uma festa, eu tenho outra coisa lá. Menos palavras de Deus, menos culto a Deus, menos adoração a Deus. Aí esse ambiente não está muito propício com a proposta que eu vim fazer. Eu posso estar ali no encontro social, né? Eu estou ali num show, alguma coisa dessa natureza, menos cultuando a Deus. Beleza? Vamos lá. Nesses últimos dias, as mensagens dos púlpitos focam nas bênçãos que os cristãos supostamente recebem no presente. Não é verdade? Hã? É hoje, eu aqui agora, meu irmão. A mensagem é para te atender. Hã? E aí? O quê? Qual é a sua necessidade? Eu quero uma porta de emprego, eu quero uma promoção. Mas ninguém apresenta o que realmente vai fazer toda a diferença para a tua vida. Céu! Vida eterna. Essa é a proposta do Evangelho de Jesus, de Deus. Deus veio nos salvar, veio salvar aquilo que estava perdido. Mas parece que o foco está mudando. As mensagens dos púlpitos é outra. Não se fala mais em salvação, não se fala mais em eternidade, vida eterna, não se fala mais em céu. A liderança se concentra em oferecer um ambiente atrativo e excitante. Através das músicas, instrumentos, luzes, danças, dramas, fumaças e coisas semelhantes. Direto ou indiretamente, ensina aos seus membros que a vida cristã consiste em posicionamento passivo e altamente emocional diante de Deus, tendo como principal objetivo a felicidade no mundo atual. Não é essa. A proposta não é essa. Então, queridos, aquilo que eu falei um tempo atrás aí, a mensagem de Deus, ela precisa nos confrontar. Precisa de deixar a gente de cabeça baixa, com vergonha. Porque Deus está certo, nós estamos errados. A mensagem de Deus tem que mexer com o nosso orgulho, a nossa arrogância, a nossa prepotência. Porque senão nós não conhecemos o amor de Deus. E se o amor de Deus não for manifesto em nós, lamento lhe informar, mas não somos cristãos. Se a gente não estiver cheio do amor de Deus, possuído do amor de Deus, a gente não tem característica de cristão, não temos. Por isso que Jesus, quando ele chega, um novo mandamento vos dou: amarás o Senhor Deus acima de todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Então nosso objetivo não é a felicidade nesse mundo atual, porque aqui não tem como você ser feliz aqui. Pelo contrário,
A gente só tem tristeza. A gente está vendo esses últimos, já mal começou o ano, quantas tragédias nós já vimos aqui. Brumadinho. Os meninos que morreram aqui agora no Flamengo ali, no alojamento. Isso deve causar em nós tristeza, porque morreu um ser humano. Então isso deve causar tristeza em nosso coração. A gente deve orar por eles, pelos os entes queridos deles, porque morreu gente, morreu um pedaço seu. Se eu amo meu próximo como a ti mesmo, é porque um pedaço meu está nele, um pedaço dele está em mim. Eu tenho que sentir essa dor, eu tenho que sentir esse luto, porque senão a essência de Deus não está em mim. Essas crianças que morreram aqui no Flamengo, o jornalista, mas ele era ateu. Um ser humano que morreu, eu não quero saber da religião dele, da crença dele. Morreu. Foi trágico. Eu recebi agora um vídeo que no deserto lá da Arábia, 1 hora de chuva, foi um caos no deserto. Como fosse chuva de 6 anos, em 1 hora. Então essas coisas tem que me entristecer, tem que me deixar triste, porque senão eu não tenho a essência de Cristo, mano. Cristo atendeu todas as pessoas que chegavam a Ele, com as suas enfermidades, com as suas mazelas. Ele não abriu mão de ninguém, não fez acepção de ninguém. A prostituta chegou para ser condenada por ele. Ele a salvou, a prostituta. O ladrão na cruz, o ladrão de imposto, o cego, aquele que estava largado lá no tanque de Betesda, não tinha condições de vir a ele foi a ele. Isso é a essência do cristianismo, isso é a essência do evangelho. Mas a gente não vê mais pregando isso nos púlpitos da igreja, porque é isso aí que nós nos fortalecemos da luz. A proposta de Deus foi nos chamar para isso, ser a luz do mundo e o sal da terra. Não foi outra. Ele me chamou para ser rico. Se eu for rico, é porque eu vou ter condição de administrar e habilidade para isso. Aí Deus vai me dar. Porque se eu não tiver juízo, eu esqueço de Deus. Aí essa riqueza não é bom para mim. O bom para mim é estar cada vez mais perto de Deus. Isso é o bom para mim. Isso é o bom para cada um de nós. O Senhor é o meu pastor, e de nada tenho falta, porque o Senhor é o meu tudo. Vamos lá. Vida eterna e morte eterna, céu e inferno, são temas raros, quando deveria ser de fato um ponto permanente nas nossas mensagens. Assim como era em todas as mensagens de Jesus. Andava Jesus de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. Jesus pregando o céu, pregando vida eterna, oferecendo vida eterna. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus.
O tempo todo o Senhor Jesus trouxe essa mensagem. Essa é a base da nossa mensagem nos púlpitos da igreja. Porque o dia que nós pararmos de falar em vida eterna e céu, pode fechar a igreja. Porque não tem mais significado de existência. Eu vou deixar de pregar a mensagem de Jesus. Depois vieram também as outras virgens. Olha, presta atenção nisso aqui. Depois vieram também as outras virgens e disseram: Senhor, Senhor, abre para nós. Ele, porém, respondeu: em verdade vos digo, não vos conheço. Essa aqui é a parábola das virgens, das sábias e das tolas. Tinham 5 virgens. Tinham 10 virgens, 5 sábias e 5 tolas. E 5 sábias levaram azeite suficiente, porque não saberia quando vinha o noivo. E as tolas levaram só a candeia cheia, não levaram reserva. E não sabia a hora que ele vinha, o dia que ele vinha, sabia que ele viria, mas o dia e hora, não. E elas dormiram, e houve um grande grito, e aí elas recorreram, as tolas recorreram às sábias: ai, me dá um pouco do seu azeite, porque meu azeite está acabando. Ah, não posso, se te dar meu azeite eu vou ficar sem. Vai lá, tenta comprar. E elas foram desesperadas a comprar, e quando chegaram a porta estava fechada, e elas bateram: abre, Senhor, abre, meu noivo. Não vos conheço. O azeite representa o Espírito Santo na nossa vida. Se você não estiver alimentado pelo Espírito de Deus na sua vida, meu irmão, tu vai ficar para trás, a porta vai fechar. Você precisa estar cheio de Deus sempre, em qualquer momento, todo o tempo. A gente não sabe a hora, nem o dia. E aqui tem outra parábola aqui, em Mateus 25, 34. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos do meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Aqui também é aquele episódio, os benditos, né, as ovelhas à direita e os bodes à esquerda. As direitas chamadas de benditos do meu Pai, toma o reino por herança. No verso 41, aqui é o 34, mas no 41 está dizendo: malditos, apartai-vos de mim, vós que praticai iniquidade, e será lançado no fogo eterno com o diabo e seus anjos. Dói. Mas essa mensagem, Marcelo, não enche igreja. Não é bom ouvir isso. É necessário ouvir isso, mas bom não é. E aqui tem outra parábola aqui, como exemplo, e clamando, disse: Pai Abraão, isso é a parábola do rico e Lázaro. Pai Abraão, tem misericórdia de mim, envia-me Lázaro para que molhe na água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Olha só, eu tenho até uma mensagem nesse texto. O tema da mensagem é o seguinte: na eternidade tudo muda. Lázaro, que era um mendigo que ficava mendigando as migalhas do rico, que o cachorro lambia as chagas da sua perna, está lá vivendo de migalha, e o rico vivendo uma vida regalada, uma vida farta. Mas Lázaro era temente a Deus, o rico não.
Então, quando os dois morrem, e o rico é lançado lá no Hades, e Lázaro vai para o seio de Abraão. E aí a gente percebe nesse texto o seguinte, que o rico, ele, como é que pode? Esse cara morreu, pô, mas ele sente sede, meu irmão. O cara está morto, mas ele sente sede. Ele diz para Abraão, tem misericórdia, pede a Lázaro para dar uma refrescada aqui na saliva, que está doído demais, a chapa está quente. Aí, puxa, rapaz, não dá, é um grande abismo que nos separa. Aí, então faz o seguinte, manda avisar meus irmãos lá, porque para eles não virem para cá não, que aqui é furada. Ele, ó, lá tem os profetas, lá tem a lei, lá tem os pastores pregando. Está morto, mas ele sente sede, ele tem consciência dos irmãos. É só para você pensar. A gente depois faz um outro estudo sobre isso. Vamos lá. Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Meu irmão, pratica o bem, faz o bem. Hein? Olha só, ajunta seus tesouros no céu. Não estou falando de cifrão não, estou falando de caridade, de amor. Ajunta lá, porque é o seguinte, Jesus, dado o momento, ele falou assim, olha, tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me beber, tive nu e vestiste-me, tive enfermo e foste me ver, tive preso e foste me visitar. Aí o justo, Senhor, quando fizemos isso? Olha, quando vocês fazem a um desses pequeninos, está fazendo a mim. Aí eu aprendi que servir a pessoas é servir a Deus. Servir o outro necessitado é servir a Deus. É emprestar para Deus. Amém, queridos? Queridos, depois de ter escrito tudo isso, não posso terminar sem deixar bem claro qual deve ser o posicionamento do cristão nesta batalha espiritual contra as forças do mal. O mais importante é que haja uma definição quanto ao lado que ele se encontra. Este ponto é fundamental e é exatamente aqui que milhões cometem o erro fatal em imaginar que estão entre os justos e lutando do lado de Deus, quando de fato são iníquos e estão lutando contra o exército do Senhor. Olha o texto de Mateus 7, 22, 23, o que diz? Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome expelimos demônios? E em teu nome fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Certamente que essas pessoas não praticavam a iniquidade de uma forma consciente e intencional, sabendo que tal comportamento os levaria ao inferno. Certamente que se imaginavam salvos, uma vez que possuíam evidências de que Deus estava com eles, como o dom de profecia, de libertação e de milagres. Gente, não se iluda com as maravilhas, os milagres, com expulsar demônios. Não se iludam com isso, tá?
A Bíblia diz que os sinais seguirão aqueles que creem. Parece que os que creem estão seguindo os sinais. Parece que no lugar que acontece isso, todo mundo quer ir para ser curado, para ser liberto. E estão fazendo o contrário da Bíblia. Os sinais vão te seguir. Você não precisa seguir sinal, não. Esse povo aqui expulsava demônio, libertava o cativo, curava, fazia milagre. E Deus disse que não os conhecia. Cuidado com as evidências. O que vai nos salvar de verdade é ouvir a palavra de Deus e obedecer, praticar essa palavra. É isso que vai dizer em que lado nós estamos. Não se iluda com isso. É a Bíblia que está dizendo isso. Vou ler de novo. Certamente que essas pessoas não praticavam iniquidade de uma forma consciente e intencional, sabendo que tal comportamento os levaria ao inferno. Certamente que se imaginavam salvos. Poxa, Deus me usa, meu irmão. Ainda até meio soberbozinho, né? Que o cara que tem um dom de cura, ele... por isso que a gente tem que ter cuidado com isso, gente. Parece que ele é o curandeiro. É o guru. Meu irmão, quando Deus quer usar, ele usa até um galo. Usou um galo para falar com Pedro. Usou a mula para falar com Balaão. Não vai usar um ser humano, pô? É ele. Então, uma ilustração que diz que tinha uma senhora, muitos devem conhecer essa ilustração. Tinha uma senhora que estava passando necessidade, então ela ligou para a rádio, para pedir uma ajuda. E o locutor e tal, ouvindo e tal, chamando as pessoas para se sensibilizar e tal. Aí o pai de santo ouviu. Aí ele falou assim, abarrota a Kombi, enche de compra e leva lá para atender essa crente lá. E quando chegar lá e ela perguntar quem mandou, diz que o diabo mandou. Aí, o servo das trevas barrotou, meu irmão. Barrotou, meu irmão. Bebê, até Nutella tinha, meu irmão. A Nutella, traquina, clube social, entendeu? Tinha tudo, meu. Yakult, Danone, queijo, Neston, farinha láctea, tudo. A Kombi estava abarrotada, meu. A bichinha chega estava rebaixada, meu irmão. Aí partiu. Chegou lá. Dona Jandira? Ô, meu filho, sou eu, sim. Tem uns lativos aqui para a senhora. Deus seja louvado. Entra aqui, bota aqui, meu filho, bota isso aqui, a carne aqui, pá. Ok. Amém, Deus seja louvado. Aí, poxa, nada, cara, a dona perguntar quem mandou, né? Aí eu falo, cara, como é que eu vou chegar lá e falar pro pai de santo, rapaz? Tem que perguntar, né? Mas só não vai perguntar quem mandou, não? Não, meu filho, se preocupa com isso não, porque quando o papai manda, até o diabo obedece. Vou dar salve de palmas para Jesus. Quando o papai manda, até o diabo obedece, meu filho, se preocupa com isso não. É assim que funciona, gente. Entendeu? Então é o seguinte, após ter dito essas fortes palavras de exortação, Jesus conclui nos dizendo assim: todo aquele que ouve essas minhas palavras e as põe em prática, eu compararei ao homem sábio que edificou a sua casa sobre a rocha. Então o que eu tenho que fazer? Ouvir a palavra de Deus, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus.
Pôr em prática a palavra dele. Só. Pôr em prática, sabe o que quer dizer pôr em prática? O alfabeto do crente, obedecer. Obedecer, o alfabeto do crente. Pôr em prática, obedece a palavra de Jesus. Faz o que ele mandou, que vai dar certo na sua vida, meu irmão. Crê nisso. Vemos aqui então, queridos, que ser um soldado de Deus não depende da igreja que frequentamos. Não depende de um consentimento mental ou das palavras que saem da nossa boca. E, incrivelmente, não depende sequer de sinais miraculosos que Deus realiza através do nosso ministério, mas somente em colocarmos em prática as palavras de Jesus. Irmão, não deixa que as evidências venham te impressionar. Seja impressionado com a presença de Deus na sua vida, tá? Seja impressionado, né? Que Deus está contigo. Estarei contigo todos os dias até a consumação dos séculos. É isso que tem que me deixar impressionado, feliz. É isso, é que nessa, não é o que eu vejo, é o que meus olhos veem, é naquilo que eu creio, porque senão eu posso ser enganado. E se Deus te usou em algum momento na sua vida, meu irmão, não se sinta glorificado por conta disso, não. Talvez Ele usou você que não tinha ninguém mais. Aí você dá uma de, poxa, eu o que, cara? Para com isso. Você é uma dica de nada. Você só é alguma coisa nele. Se cortar dele, morre. Vê João 15. Ele é a videira verdadeira. Quem está nele dá muito fruto, e acabou. Dá muito fruto, nem é para te alimentar, para alimentar os outros, e acabou. Dá com a mão que a outra não veja. Dá com a mão para que a outra não veja. Acabou. É assim, deu a outra, deu, aí, acabou, aí, deu lá, nem viu a outra, viu? Viu não, viu? Rapidinho, viu? Vai embora. Vamos lá. Ou seja, somente quando obedecemos a tudo aquilo que Jesus nos ensinou, abandonamos todos os outros interesses desse mundo em trevas e o seguimos fielmente. Somente então nos tornamos soldados do exército do Senhor. Caso contrário, lutamos a favor do inimigo. Não existe meio termo. Ninguém pode servir a dois senhores. E aquela velha máxima aqui, espero te ver no céu. Isso serve para nós dois. Amém? Mais uma ajuda aqui do nosso irmão do ministério, Marcos da Silva, lá da Flórida, o nosso irmão em Cristo Jesus. Amém? Então, queridos, essa foi a segunda parte da batalha espiritual. Nós temos mais 10 encontros para concluir esse estudo, tá? Eu espero te ver aqui. E para você massificar ainda, nós temos aí esse vídeo aí, onde você pode ainda estar ali estudando mais e mais. Tem a apostila na sua mão, estuda, se dedica, porque o conhecimento é tudo. O conhecimento é tudo, tá? O conhecimento é tudo. Para que nós não sejamos confundidos
com ventos de doutrinas, com as seitas, heresias. A gente tem que combater isso, porque a Bíblia nos ensina isso, tá bom? Vamos orar mais uma vez, em nome de Jesus. Pai, nós te bendizemos, te agradecemos por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede. Estamos felizes, Senhor, porque concluímos mais uma etapa, Senhor. Temos uma proposta, Senhor, de estudarmos e termos esses 12 encontros, mas a nossa vida está em tuas mãos. Nós não temos controle do amanhã, só o Senhor tem. Mas Deus, se for da tua vontade, estaremos aqui, fortalecidos pelo teu Santo Espírito, ó Pai, porque necessitamos dele para nos conduzir, orientados pela tua palavra, porque ela é luz para os nossos pés. E Deus, em nome de Jesus, todo esse aprendizado, Senhor, que possa se tornar em prática na nossa vida, na nossa espiritualidade, na nossa fé, na nossa caminhada. Deus, não deixa nenhum de nós perder a visão de céu, perder a esperança da vida eterna. Não deixa, ó Pai, que possamos, Senhor, um dia estar junto com o Senhor, celebrando aquela ceia prometida. É no nome de Jesus que nós oramos e te bendizemos. Você pode dizer amém? Deus os abençoe.